Ótimo, ótimo. Nossa reunião está sendo gravada sempre. São 9h20, 9h20, 9h19 mais propriamente, da manhã de sexta-feira, 11 de setembro, o famoso 11 de setembro. Eu estou aqui com os meus acadêmicos do 9º período de Direito Matutino da Universidade de Gurupi. E sempre aquele aviso, a permanência na sala, como a reunião está sendo gravada, implica na manifestação tácita de permissão e autorização para gravação de sua participação. Informo também que esse vídeo gravado será disponibilizado para a turma no canal do professor como vídeo não listado, ou seja, acessado somente através do link. Mas, se porventura o professor achar que esse vídeo pode ser aproveitado em próximos períodos, com a finalidade didático-pedagógica, todos os direitos são cedidos à Universidade de Gurupi. Bom dia, meus queridos alunos, queridas alunas. Uma sexta-feira eu sempre fico mais contente, e eu acho que vocês também. Sexta-feira é um dia que a gente fica melhor. Eu gosto de sexta-feira. Tá? E como é sexta-feira, apesar da gente estar cansado da semana, um calorão que tem feito em Gurupi agora nesse mês de setembro, nada de chuva, mas a sexta-feira é um dia que dá um certo ânimo na gente, principalmente para falar de finanças públicas, falar de lei de responsabilidade fiscal, que é o tema do nosso encontro de hoje. Eu deixei para você, em primeiro horário, uma videoaula. O professor Diego Bizzi, se por acaso o senhor vê esse vídeo aí, fica os nossos agradecimentos, uma excelente aula, muito bem explanada, didaticamente. E agora nós vamos discutir um pouquinho sobre a lei de responsabilidade fiscal. Eu preparei aqui um pequeno resumo para vocês, para a gente deixar esse material preparado para o noturno também, né? Então, eu vou começar abrindo a palavra para quem viu os vídeos, o que é que você anotou, o que é que você quer trazer para a nossa turma. Ninguém vai falar nada? A aluna aposta que o professor vai perder a paciência e aí não fala nada. Eu já estou até preparando aqui, deixar um violão do lado, fico cantando aqui enquanto vocês falam. Mas vamos lá, gente. Vocês viram os vídeos? Ou não viu? Vamos lá, já que ninguém quer falar, eu vou falar. Fala, Camila, bora. Esse vídeo do professor que o senhor recomendou para a gente é muito bom, muito explicativo. Eu mesmo não tinha tido contato ainda, não tinha estudado nada sobre a lei de responsabilidade fiscal e achei muito interessante, deu para entender muita coisa. Inicialmente, ele já começa tratando que é uma lei complementar de número 101 do ano de 2000, que veio exatamente de acordo com o artigo 163 da Constituição Federal, né? Que é onde trata já desses gastos da administração pública. E algo que ele frisa muito é que a administração pública ela tem a necessidade de planejar e gerenciar como ela vai gastar as receitas que ela arrecada, sendo receitas originárias ou derivadas. Muito bem, muito bem. As receitas, lembrando a vocês, nós não vimos as receitas ainda. Por quê? Eu gosto de trabalhar assim, finanças, começa lá, necessidades, orçamento, qual é o papel do Estado, a despesa pública, a dívida pública, a responsabilidade fiscal. Quando a gente entra em despesas, aí nós vamos estudar as receitas, nós vamos estudar as formas que o Estado obtém recursos, e dentre elas tem as tributárias. Aí a gente cai nas tributárias e aí vai fechando cada vez mais o foco em cima da tributação. Então, é importante, mas é super importante o que o professor coloca com relação à necessidade de planejamento. Tá? Eu fiz até aqui uma explanação, eu vou caminhando na explanação aqui, e olha, já 17 pessoas na nossa live, mais uma live de sucesso. Outra coisa, o YouTube me dá um relatório de acessos, o tempo que vocês ficam lá assistindo os vídeos e tudo mais, entendeu?
E eu tenho visto que realmente não está assim aquela coisa que esperava, tá bom? Eu sei que esse método online muita gente ainda tem dificuldade, mas a gente tem que se adaptar, a gente não pode se entregar não, tá bom? Então, gente, vamos lá, eu vou dar uma sequência aqui, se você quiser falar alguma coisa, você me chama no microfone, tá? Já são 9h25, eu pretendo que esse vídeo não dure mais que 1 hora, né? Até porque, vocês sabem qual é o tempo que os professores recomendam para a gente fazer um vídeo? Tem? Eles recomendam que não passe de 15 minutos. Então, esses vídeos eles valem mais como um registro que nós trabalhamos, tá? Na verdade, o que eu preciso, eu já estou preparando isso, preparando vídeos curtos, inclusive eu fiz no semestre passado vídeos de 5, 6 minutos, eles são muito eficientes, mas para agora realmente não dá para fazer um monte de coisa que o professor está fazendo. Mas vamos seguir, não se esqueça, se quiser falar, me chama no microfone que eu dou a palavra para você, tá? Que eu fico aqui olhando para a apresentação e não para a tela do Meet, tá? Muito bem. Então, eu preparei esse material, esses conceitos fundamentais, e como eu disse para vocês, a responsabilidade fiscal é um dos pontos, já falamos sobre isso, é uma das leis mais importantes do país. Tá? É muito importante essa lei. Por quê? Porque a partir da lei de responsabilidade fiscal, nós podemos pensar numa profissionalização da gestão pública. A gestão pública brasileira era muito amadora, sempre foi muito amadora. Os governantes eleitos, eu fui eleito para salvar o povo, para fazer o bem do povo, e blá, 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 conversa fiada, mas efetivamente, em termos de uma, vamos dizer, uma gestão realmente empresarial, né, estava faltando, e a lei de responsabilidade fiscal veio impor isso aos governantes, tá bom? Então, qual que é a metodologia que eu pretendo trabalhar a nossa responsabilidade fiscal, tá? Os conceitos fundamentais. Nesse primeiro momento aqui, nós vamos trabalhar os conceitos fundamentais, as ideias gerais, com apoio na sala de aula, com os vídeos que forem postados, para as coisas mais específicas, tipo ideia de receita corrente líquida, empresa dependente, contadora, essas coisas todas, tá? Nós vamos, aos poucos, adquirindo esses conhecimentos e a familiaridade com o conhecimento mesmo, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos olhar a lei de responsabilidade fiscal sobre o ponto de vista da ciência das finanças e das finanças públicas. Então, nós vamos trazer mais vamos dizer, o cerne da questão. Quais são os objetivos, quais os fins almejados pela legislação, e aí, basicamente, já está lá, né? Necessidade de planejamento, de orçamento e responsabilidade fiscal. Então, nós temos esse tripé da administração pública. Não basta você ser um bom planejador se você não consegue orçar, se você não consegue colocar o seu plano em ação. E também, finalmente, esse é o ponto focal da lei de responsabilidade fiscal. Você tem que responder pelos seus atos. Todo mundo tem que responder pelos seus atos, na verdade. O que é ser responsável? É ser chamado a responder, tá? E durante muito tempo, o governante brasileiro, tá? Como eu vou explicar para vocês, sequer respondia pelas bobagens que fazia. Isso sem falar as coisas de delegado de polícia, né? Essas coisas aí que a gente aqui no Brasil, infelizmente, a gente está acostumado, tá? Muito bem. E aí, num segundo momento, professor, o que nós vamos fazer? Aí eu pretendo fazer um estudo dirigido já como uma atividade avaliativa, tá certo? Onde eu pretendo que a gente dê uma olhada na Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, fazendo uma espécie de fichamento colaborativo da lei. Ou seja, né? Eu, professor, junto com vocês do matutino, junto com a turma do noturno, todo mundo olhando um pouquinho, todo mundo chamando atenção de maneira cooperativa, tentarmos produzir uma ficha da lei de responsabilidade fiscal a inúmeras mãos. A ideia, eu pretendo usar um documento do Google Docs, eu pretendo deixar ele em condições de ser
editado. Então, todo mundo, que nem aquela ideia, a ideia da Wikipédia, né? Wikipedia, o nome certo. A Wikipedia, que é uma enciclopédia criada pelo mundo todo, né? Todo mundo que vai lá, não, isso aqui está errado. Aí você vai lá, não, eu quero que conserte, isso aqui está errado, né? Então, que a gente faça esse fichamento colaborativo, tá? E também a verificação da eficácia da lei de responsabilidade fiscal, porque vocês sabem muito bem que o nosso país, que é um país muito complicado, né? É um país que tem lei que pega e lei que não pega. É aquele negócio, está na lei, mas a gente não usa. Tá, então por que você pôs na lei? Né? Não, é porque a gente gosta de fazer lei, a gente acha bonito, a gente faz uma lei e fala, nossa, que bonito, vamos fazer outra e tal. Coisas assim. Então, eu pretendo aí, nessa segunda parte, a gente trabalhar a questão da eficácia, busca de jurisprudência, tá bom? E tirarmos uma conclusão. Essa é a metodologia para a unidade de responsabilidade fiscal. Beleza? Muito bem. Lembrando sempre, hein, se quiser falar alguma coisa, me chama no microfone. Tá bom? Então, olha, vou fazer aqui um super rápido histórico para a gente chegar nos pontos fundamentais. Tá bom? O primeiro ponto do nosso pequeno histórico é o seguinte. A primeira coisa, as finanças públicas são percebidas enquanto fenômeno. Como assim, professor? Como assim? Levou muito tempo, e quando nós estudamos a despesa pública, sobretudo a lei de Wagner, quando nós estudamos lá o Wagner pegando e calculando, fazendo estudos sobre os gastos públicos, sequer, repare, levou muito tempo para os governantes perceberem que existia um fenômeno dentro do governo, que não está ligado à questão do povo acreditar em você enquanto governante, de você ser um bom governante, de você ter um bom coração, ou você ser um excelente general e vencer as batalhas, não está ligado a nada disso. Está ali, nem muito menos aos serviços que o governo presta para a população, corpo de bombeiros, segurança, polícia, controle de portos, vigilância sanitária, não está ligado a nada disso. Tem um elemento dentro do governo chamado fenômeno financeiro, as finanças públicas, que é justamente a questão do fluxo de dinheiro, de recursos financeiros que entram, que são administrados e que saem. Então, o primeiro momento, e isso se deu só depois das revoluções burguesas, na verdade. Já existia, tá? Na verdade, já existia desde a Idade Média uma ideia sobre isso, mas como fenômeno que merece uma atenção especial só depois das revoluções burguesas mesmo. Na imagem aqui, eu coloco a figura do coletor de impostos, tá? Que coletava impostos, coletava para o governante, tá? E sem essa ideia de controle, tá bom? Um segundo passo é que também levamos algum tempo para perceber que uma coisa são as finanças públicas, as finanças do Estado, outra coisa são as finanças do governante. O governante, muitas vezes, confundia, é verdade, durante muito tempo confundiu-se o fluxo de dinheiro do Estado para o fluxo de dinheiro do governante. O governante achava que o Estado era dele, aliás, ele não achava, ele tinha certeza, os reis absolutistas, principalmente, isso tudo é meu. Logo, o dinheiro do Estado é meu dinheiro, o meu dinheiro é dinheiro do Estado. Havia uma confusão entre as finanças do governante e as finanças públicas. Então, isso precisa ser destacado, então, historicamente. Então, veja bem, num momento histórico, nós percebemos a existência das finanças públicas, percebemos que existiam as finanças do governante e percebemos que havia as finanças do governo ou do Estado, né? E isso é importante para a questão fiscal, tá? E aqui você vai ver no slide, nós temos ali 3 momentos que eu sempre utilizo essa aula para explicar isso, tá? O que é a questão fiscal? Né? É a seguinte, de onde vem, qual é a natureza jurídica da tributação? Dessa força que o Estado tem de tomar as nossas riquezas, né? E aí, o professor Rui Barbosa Nogueira, no seu sensacional livro Direito Tributário,
o professor Rui Barbosa Nogueira, eu sempre gosto de fazer esse registro, ele foi o cara que trouxe a disciplina de direito tributário para os cursos de direito. Até então, gente, vocês não vão acreditar, mas os cursos de direito não tinham disciplina nem finanças públicas, nem direito tributário, sabia? Quem estudavam isso eram os cursos de contabilidade. Não tinha no curso de direito essa disciplina. Tanto é verdade que até hoje, né? Você chega no nono encontro com essa disciplina, você fala assim, nossa, coisa estranha, nem parece direito. Não é verdade? Esquisita essa disciplina. Cadê aquela coisa do... Esse de número aqui. Oi? Esse tanto de número aqui, né? Esse negócio de número, que é isso? Esses gráficos, essas coisas aqui, não, isso não é direito. Até hoje, nos cursos de direito, nós temos isso. Se você for lá no canal que eu indiquei para vocês, o Direito Financeiro Levado a Sério, do professor Zé Maurício Conte, da USP, tá? Você vai ver que tem menos de 500 inscritos no canal do professor. Se você achar um canal aí de direito penal, de outros direitos, você vai ver que está milhares de inscritos, mas direito financeiro. E aí fica essa dica para você. Se você está gostando dessa disciplina, todo mundo já viu que ela é importante, não esquece disso. Quem chega primeiro bebe água limpa. Não é isso? Tá? E no nosso país ainda estamos chegando em 20 anos da lei de responsabilidade fiscal e ainda pouco se entende. Ainda parece um segredo, uma coisa que pouca gente conhece. Então fica essa dica para você, tá bom? Mas voltando lá, a questão da questão fiscal, né? A questão da questão fiscal ficou ótimo, né? Muito bem. O professor Rui Barbosa Nogueira, ele diz assim, olha, a natureza jurídica da tributação teve a tributação teve três naturezas jurídicas. E aí ele diz assim, o primeiro momento é o momento do arbítrio do particular. Arbítrio, que é o julgamento arbitrário por parte do particular, né? Parte do particular. Hoje eu estou ótimo, né? Muito bem. E aí, nesse sentido, ele classifica ou qualifica o fenômeno tributário como uma doação. É isso, né? Quando o particular, sobre o seu arbítrio, sobre os seus critérios, resolve entregar riqueza ao Estado, sem nenhuma obrigação que lhe seja imposta, isso é naturalmente uma doação. E ele diz isso. O fenômeno tributário nasce com essa força, com uma chamada assim, um sentido de desprendimento por parte do cidadão contribuinte, justamente por quê? Porque as cidades, né, as vilas, nem cidades nem vilas, eram tribos pequenas, né? E nas tribos pequenas todo mundo se conhece, todo mundo se encontra, né? Você sabe da necessidade do seu vizinho. Então fica complicado. Imagine lá, eu sempre dou esse exemplo, né? Imagine que nossa sala de aula aqui, todo mundo que está nessa sala de aula, está vivendo com uma tribo isolada aqui, nossas 19 pessoas, né? E aí eu estou vendo a Eulália aqui, né? Oi, Eulália, vamos ali ver se a gente acha comida, porque está todo mundo com fome, a gente sabe que está todo mundo com fome, beleza, e a gente sai andando por aí no cerrado e acha um belo pé de piqui, cheio de piqui. O que a gente faz? Né? Imagina-se o quê? Que naturalmente eu vou virar para a Eulália e vou falar assim, Eulália, vamos levar esse piqui para a galera. Por quê? Porque a gente sabe que eles estão com fome. Então, veja bem, o fruto do nosso esforço, com o nosso trabalho, nós adquirimos bens e nós vamos para a tribo e falamos assim, galera, olha o que nós achamos para nós. Tá? Então, o professor Rui Barbosa diz assim, é natural isso, tá? Por quê? Até por estratégia, né? Já pensou, a gente sabe que está todo mundo com fome, eu e a Eulália chegamos lá, pegamos um belo de um panelão, começamos a cozinhar aqueles piquis, nem sei se todo mundo gosta de piqui, eu adoro, né? Começamos a cozinhar, fica aquele cheirão de piqui, todo mundo com fome, a gente fica comendo piqui na frente de todo mundo e não oferece para ninguém, né? Chega uma hora que a Eulália vai virar para mim e vai falar assim, professor, se a gente não oferecer para esse povo, o dia que a gente tiver com fome, eles não vão se sentir também obrigados, né? Então você vê que existe uma solidariedade, justamente por conta
do pequeno número de habitantes da tribo. Acontece que até por força dessa solidariedade social, as tribos que eram mais solidárias entre si prosperaram muito mais que as outras. E ao prosperar, a tribo começa a aumentar, começa a aumentar, começa a aumentar, começa a ter cada vez mais gente. Ah, eu quero morar lá naquela cidade, né? As tribos se transformaram em gens, as gens em urbes, as urbes em polis, né? Cidades. E as pessoas começam a aumentar o número de pessoas, e aí a gente perde essa solidariedade. A solidariedade social vai caindo, vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque a gente não sabe mais das necessidades da pessoa, e não faz muito sentido pegar aquilo que eu suei para conseguir e dar para os outros. E aí surge o segundo momento, que o professor Rui Barbosa Nogueira chama de confisco, tá? Momento do confisco, dos despojos de guerra, das pilhagens, tá? E aí o arbítrio do governante. Por quê? Porque com mais gente aumenta a obrigação do governo de prestar serviços públicos, né? Tem muito mais incêndio. Antigamente não tinha. Antigamente as pessoas não tinham forno micro-ondas, nem fogão de indução. As pessoas tinham, toda casa tinha uma fogueira dentro, que era todo mundo cozinhava com fogo mesmo, né? E aí as casas eram de pau a pique, e aí tinha incêndio, então tinha que ter corpo de bombeiros, tinha que ter polícia, tá? Já na cidade antiga, tá? Tinha que ter poder judiciário, tinha que ter questões de saúde, segurança e tal, né? Então, o que acontece? De um lado, aumenta os gastos do Estado, e do outro, diminui a solidariedade social. Então, o governante começa a falar assim, tá, vocês não querem mais me ajudar o Estado, eu vou te obrigar a ajudar. Porque qualquer coisa eu mando meus soldados aí a tomarem o que você tem. Então, o arbítrio do governo, o governante começa a determinar os tributos que devem ser pagos. E isso vai lá da antiguidade, desde os antigos impérios lá do Oriente Médio, né, do Oriente, Egito, Mesopotâmia, tal, e vai passando pela Grécia. A Grécia ainda experimenta um certo momento democrático, mas depois Roma impunha impostos, não tinha jeito, como é que eu vou manter um império desse tamanho, né? Depois os reinados, na época do feudalismo, e chegando nos estados absolutistas, onde os reis impunham a sua vontade, né? E isso vai indo, só que chega um momento que é aquela coisa, né? Se está no arbítrio aqui do governante, ele fala o que ele bem entende. Ele faz o que bem entende, ainda mais no momento em que a gente nem percebeu que existiam as finanças públicas enquanto fenômeno, e que as finanças do governante já são diferentes das finanças do governo. O que acontece? Começa a existir exageros, perseguições, tá? E todo Estado absolutista, toda ditadura é horrorosa, né? Horrorosa. Existe o denuncismo, né? Então, assim, eu não gosto do meu vizinho, eu vou denunciar aqui para o nobre que o meu vizinho é meio, né, faz coisas estranhas, parece que ele faz cultos ao demônio, ou parece que ele está escondendo mercadorias para não pagar impostos, né? Joga um H, aí o governante vai lá e toma tudo que o meu vizinho tem, porque eu não gosto dele, ou porque ele é meu concorrente, vocês estão entendendo? Tá? Então, isso estava meio complicado, e aí fica lá o marco, né, que todos vocês conhecem, 1215, a Magna Carta inglesa, bem antes do fim do absolutismo até, estabelece o Estado de Direito, né? O Estado de Direito em que vocês conhecem, eu vou perguntar para vocês aqui, vocês conhecem a Magna Carta? Vocês já viram essas passagens da Magna Carta? Hein, gente? Nem sei se está travado esse troço aqui, ou se vazaram. Oi, Ana, seja bem-vinda. Será que está travado esse troço aqui? Tá não, professor. Tá dando para ouvir perfeitamente. Tá. Então, eu fiz uma pergunta. Vocês conhecem as passagens da Magna Carta? Hein? Eu não conheço. Né?
Eu sei que não conhece, porque quando eu estava na graduação, a Eulália também não. Eu vou postar na sala de aula. Eu fiz. Não conheço. Oi? Não conheço também. Também não, Andressa. Então tá. Tá, a Érica também está dizendo não. Então eu vou postar lá na sala de aula, ou melhor, eu acho que eu vou até mostrar aqui para vocês. E também vou postar na sala de aula. Não vou interromper essa apresentação, não. Vou postar na sala de aula um fichamento que eu fiz. Eu peguei uns trechos originais da Magna Carta e para o Constitucional. E eu vou postar na sala de aula para vocês verem. E aqui eu vou só passar para vocês alguns momentos que eu acho interessantes. São muito interessantes, na verdade. Cadê você? A Magna Carta aqui, né? A Magna Carta. Então, tem alguns trechos, realmente, em que ele diz aqui... Aqui, ó. Olha só. Logo no início da Magna Carta, a primeira coisa que eles fazem é dizer assim, a igreja é livre. Segunda coisa que eles dizem é o seguinte, essa carta vai me obrigar, enquanto rei, a todos os meus herdeiros para todo sempre. Terceira coisa que eles dizem é o seguinte, ó, não lançaremos, nós reis, né, não lançaremos taxas ou tributos sem o consentimento do Conselho Geral do Reino, tá? A não ser para resgate de nossa pessoa. Não, deixa eu explicar isso aqui melhor, tá? Beleza. Isso aqui vale a pena explicar. Sexta-feira. Vocês estão acompanhando, gente? Ou vocês querem que eu pare? Não, pode continuar, professor. Então vamos lá. Olha que interessante isso aqui é interessante. Ele diz assim, ó. Como ele fala nós? Por quê? Porque ele, rei, está assinando a carta e está comprometendo os próximos reis, os seus herdeiros, tá? Então ele diz lá, nós não lançaremos taxas ou tributos sem o consentimento do Conselho Geral do Reino, que é o famoso princípio no taxation without representation, ou seja, não haverá tributação sem a representação, tá? Que nós vamos estudar, que é o princípio geral da legalidade, ninguém será obrigado a fazer alguma ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, que para o direito tributário, ele é estrito, tá? Porque se a gente pensar em lei em sentido lato, lei pode ser portaria, pode ser resolução, pode ser medida provisória. E isso não é, esses atos normativos não passam pelos representantes do contribuinte, na verdade. Então o direito tributário exige que leis tributárias tenham que ser aprovadas pelo parlamento, tá? Então fica aí uma dica aí, como se diz, um pequeno aperitivo de direito tributário para vocês, tá? Mas veja bem, aí ele diz assim, né? Não lançaremos taxas ou tributos sem o consentimento do Conselho Geral do Reino, a não ser para resgate da nossa pessoa. Quer dizer, se eu, rei, for preso por um outro reino e um bando de selvagens chegam aqui e me sequestram e exigem resgate, então eu posso dizer, olha, institua aí um tributo para me resgatar, tá bom? Então, primeiro ponto. Então, aí não precisa passar pelo Conselho do Reino, né? Então, a não ser para o resgate de nossa pessoa, para armar cavaleiro nosso filho mais velho, para armar cavaleiro nosso filho mais velho, ou seja, para arranjar uma grana para o filhote, sabe o filhote do rei? Aquele que acha que é o reizinho, então, ele precisa se armar, ele precisa ter tropa, essa tropa precisa de armas, ele precisa de um castelo, ele precisa de meios, né? Então, ele também também é uma das exceções, né? Então, para armar o cavaleiro, nosso filho mais velho, e para celebrar, repare isso, gente, para celebrar mais uma única vez, apenas uma vez, o casamento da nossa filha mais velha. Não, fala sério aqui, deixa eu ver a opinião de vocês aqui. O que vocês acham disso? Vocês não acham nada, né? Não acham nada. Travou, professor. Né? Travou um pouco, eu não escutei. As coisas mais... parte. Vamos lá, vai primeiro a Karine aqui, né? Fala, Karine. Não, absurdo. Gente, assim fica fácil demais. Daqui a pouco vai falar o quê? Não, a água, energia,
o meu alimento do dia a dia. Mas realmente, né, assim, para a gente pensar, a gente tem que pensar com a cabeça lá de 800 anos atrás, né? Assim, para casar a filha mais velha, ele tinha que desencalhar a moça, né? O rei, e para desencalhar a moça, sabe que nenhum cavaleiro, nenhum nobre ia casar com uma mulher que não tivesse o dote, né? Que não tivesse uma bela fortuna. Então, para desencalhar a moça. Mas assim, fica essa curiosidade para vocês. Eu vou pôr essa ficha de aula lá na sala de aula para depois vocês se divertirem um pouquinho, tá? Lendo, é pouquinha coisa, tem 2,5 páginas só, tá? Onde tem alguns trechos selecionados pelo professor Fábio Conder Comparato, alguns trechos da Magna Carta, e eu acho importante, interessante para vocês. Beleza? Vamos seguir, então, né? Então, eu imagino que vocês entenderam isso aqui, né? O arbítrio do governante, né? Não dava mais. Então, o que foi? Passamos para o Estado de Direito, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, né? O Estado de Direito, em que a questão fiscal passa a ser, não é mais doação, não é mais confisco, e passa a ser o quê? Uma realidade jurídica. É isso mesmo. Se perguntarem para você numa prova, numa banca de magistratura, o que é o tributo? Pode dizer tranquilamente, o tributo só existe porque existe o direito. O tributo só existe porque existe uma lei dizendo que o Estado pode tributar. Tá? Então, isso no Estado do júri, no Estado democrático, né? No Estado de direito. Porque se vier um bando de jagunço aí, de picareta ou de gorila tomar o poder, eles vão impor a força. Mas aí já é selvageria, já é um bando de gorila, é coisa de macaco, não é coisa de gente civilizada. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Aqui rapidinho, só para passar para vocês o que nós já vimos. Ó. Nós já vimos as necessidades públicas, já vimos o fenômeno financeiro, já vimos o orçamento, já vimos o papel do Estado, já estudamos a despesa pública, já estudamos o de endividamento, tá certo? Agora nós vamos estudar a responsabilidade para chegar na receita pública. Beleza? Ótimo. Muito bem. Dentro dos conceitos básicos agora, tá? Nós temos que entender algumas coisas que eu quero pontuar para a gente poder ver a responsabilidade fiscal, né? Lembrar que as necessidades públicas, né? Uma necessidade é aquilo que se extingue com a sua satisfação, né? Que existem necessidades individuais, coletivas e públicas, e o critério de escolha é político. Lembra disso? Lá no início do semestre, que parece que foi há anos atrás, mas não tem 2 meses. Né? Quando vocês sequer sabiam que existia o direito financeiro, e aí eu disse para vocês que o direito financeiro não está aqui para rotar bacaba em cima do político, não. Os critérios de escolha são políticos, então pense comigo, olha, vamos lá. Bom, se o critério é político, a lei de responsabilidade fiscal, ela não está aqui para dizer quais são os critérios que os políticos vão adotar para governar. Porque nós não estamos vivendo num Estado, numa tirania jurídica, numa tirania da lei de responsabilidade fiscal, nem numa tirania do direito. Nós estamos vivendo num Estado democrático. O governante eleito, se for extrema-direita ou se for extrema-esquerda, pouco importa. Num processo democrático, se você já não gostar, a gente troca, não tem problema nenhum. Tá? Mas ele tem que ter condição de governar, tá certo? Ele tem que ter condição de governar. Então, o critério de escolha é político. Agora, esse critério de escolha, isso é que é importante colocar, ele não pode ser irresponsável, concorda comigo? Né? Ele não pode chegar e falar assim, não, mas para eu poder governar, eu vou ter que emitir dinheiro sem lastro e criando inflação. Ele pode? Entendeu? Então, repare que é uma lei que, vamos dizer, qualifica, né? Meio que dá uma polida nesses critérios políticos. Fala assim, não, você pode governar de acordo com a sua ideologia, sim, meu amigo, mas nem tudo é possível, né? Ainda mais quando vem um monstro aí, um gorilinha, querendo dizer que para governar tem que fechar o Congresso e o Supremo, porque senão ele não consegue governar, né? Ele com meia dúzia de jagunço, seguidor,
pode até convencer a meia dúzia de jagunços, mas não vai convencer a imensa maioria da população. Outra coisa, né? E se a maioria da população, vou até fazer uma pergunta para vocês aqui, e se a maioria da população achar que o governo tem que fechar Congresso e Supremo, o que é que vocês me dizem? Tá? Mas eu acredito que a maioria defende isso. Hoje, atualmente, se a gente fizer uma pesquisa, porque a população, ela criminalizou a política. A maioria só pode começar, assim, as pessoas que eu converso... Não, aí nós temos que fazer pesquisa mesmo, né, Marcos? Como você mesmo disse, tem que fazer pesquisa. Elas detestam, assim, os deputados. Mas mesmo assim... repare. Eu já penso que mesmo que eu creio que não tem, pode ter uma boa quantidade de pessoas que queiram isso, igual o Marco falou, mas a maioria eu tenho certeza que não, porque se fazer isso aí vai voltar praticamente a ditadura de novo, porque o poder na mão de uma única pessoa, mesmo que seja tire isso, não vai mudar muita coisa. Mas aí que tem várias pessoas para conseguir ali meio que podar um ao outro ali para poder não voltar à ditadura e também meio que tentar ajustar do jeito que tá, para ver se não piora, né? Mas se fazer isso, eu acho que vai piorar. A ditadura, uns falam que a ditadura foi boa, outros falam que foi ruim. Nunca que vai conseguir chegar a um consenso quando se trata de seres humanos. A verdade é essa, né? Não, assim, não é que eu defendo esse posicionamento da ditadura. É porque, assim, se você perguntar para a maioria das pessoas, assim, a gente tem essa opinião porque a gente está estudando na faculdade, a importância do Estado, a importância da divisão de poderes, mas a maioria das pessoas, se você fazer assim, que eu converso, assim, pessoas leigas, elas defendem, tipo, esse dia eu estava conversando com segurança, aí ele falou, não, tinha que acabar com o Congresso, tinha que fechar aquilo lá, aquele dinheiro lá é um desperdício, aqueles caras só vivem roubando, tinha que fechar tudo, tinha que ser só o presidente mandar, tipo uma monarquia, sabe, uma ditadura. Podia passar de pai para filho. É desse jeito, a maioria da população, você perguntar, vai falar isso, que os deputados não servem para nada, que o dinheiro é um dinheiro desperdiçado, que eles vivem explorando, espoliando o dinheiro público. E que juiz também não serve. É isso. O nome disso aí é efeito manada. Um escuta um falando e aí vai passando. Veja bem, houve uma campanha no país de endemonização da política. Isso é inegável. Isso é fato. E foi pelo Ministério Público. Agora, vamos lá. Nós teríamos que realmente fazer uma pesquisa séria, né, para dizer se a maioria realmente quer que tenhamos uma ditadura. Perfeito? Porque, por enquanto, é muito de ouvir dizer, né? Então, assim, que nem eu converso com um, converso com o outro, mas isso é uma coisa. Outra coisa é uma pesquisa mesmo séria, que ainda não foi feita. Tá? E as que foram feitas nesse sentido disseram que nós, brasileiros, não pensamos bem assim, não. Tá? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: e se por acaso for feita essa grande pesquisa e der lá que a maioria da população quer que fecha o Congresso Supremo e que o presidente tem o critério político, joga fora a lei de responsabilidade fiscal, vamos voltar para o tempo do João Sem Terra, né? Muito bem. Tá, e daí? Aí eu te pergunto, por quê? Vamos imaginar que essa maioria seja de 51%, quer dizer que os 49% vão ser obrigados a aguentar isso aí, porque é uma solução para sempre, né? Na verdade. Tá? Outra coisa, e se for 10%, se for 90% que queira acabar com as instituições democráticas, mas 10% não quer? O que nós vamos fazer com os 10%? Tá? O que é essa maioria, né? Porque eu não me coloco, eu estou lá com os 10%, né? Não sei você. O que os 90% vão fazer? Vão exterminar a gente, vão botar em campo de concentração, vão nos matar e comer a carne, pegar as tripas, fazer linguiça, essas coisas, fazer botão com osso. Fica complicado. Tá? Os radicais assim, do bolsonarismo, eles defendem isso mesmo, tipo o governo dar um golpe de Estado por meio dos militares, fechar tudo e quem for contrário, eles exterminar. Isso.
A ideia do bolsonarismo, assim, mais enraizado mesmo, aquele pessoal mais radical, né? Mais radical deles, eles defendem exatamente isso. Que o presidente é muito devagar, muito mole, e que ele deveria dar um golpe de Estado. Perfeito. Tem esses então, dois. E são pessoas. E engraçado, interessante isso, professor. São pessoas assim que eu observo, a maioria são médicos, pessoas assim com graduação e que tem poder aquisitivo assim, a maioria com um poder grande aquisitivo, mas tem esse desejo de um golpe de Estado. Porque existe uma identificação, né? Mas a questão básica é essa, lembrar sempre, e isso é super importante, principalmente para quem está trabalhando com tributação, tá? Eu costumo dizer o seguinte, é muito legal você advogar na área tributária, porque do outro lado não tem peixe pequeno, é só tubarão. Ou você está defendendo o seu cliente contribuinte contra o município, contra o Estado ou contra a União. Tá? Não é aquele negócio assim, sabe, do Pedro comerciante contra o José comerciante. Não, tá? Então, é importante nós entendermos isso, que o Estado Constitucional do Direito e as constituições são leis, ou os Estados constitucionais são estados que defendem as minorias contra as maiorias e, sobretudo, as maiorias delas mesmas. Essa ideia precisa ser colocada, proteger a maioria dela mesma. Porque quem diz que a maioria tem razão? Só porque a maioria, né? A maioria é complicado, né? Você imagina o seguinte, você está andando na rua e vem lá 20 marginais. Eles são a maioria. E se são 20 marginais, eles falam assim, agora nós vamos te matar. Você vai falar assim, a voz da maioria é a voz de Deus? De jeito nenhum, né? Então, é importante colocar isso, sobretudo para você acreditar mesmo, tá? Que a partir do momento em que nós estamos qualificando esse critério de escolha político aqui, a lei de responsabilidade fiscal dá meio que uma enquadrada nesses governantes que no Brasil vira e mexe aparece aí um candidato a ditador, né? Isso vem lá de Dom Sebastião, depois os reis, depois Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e dá uma olhada na história do Brasil, tá cheia de candidatos a papai da pátria, né? Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Fernando Collor, o próprio Lula, né? O Lula insubstituível, né? E agora... Oi? O senhor já viu que tem um vídeo na internet do próprio presidente, que ele fala o seguinte, ele numa entrevista, né? Ele fala que só nega imposto, que defende que todo mundo, isso ele já era deputado, né? Então deputado. Ele falava que defendia para ninguém pagar imposto, que ele só negava imposto, que aquele negócio de imposto, se ele pudesse, não pagava nem um centavo de imposto, né? E hoje, enquanto presidente, né, ele defende o aumento de imposto, que as pessoas paguem imposto. Muda, né? Não, enquanto bom populista, né, ele se identifica muito com o povo, né? Na verdade. Mas, então ficou bem frisado, já são 10h03, gente, o tempo voa, né? Então tá. Então, beleza, vamos seguir, tá? Então, veja bem, nós vimos, isso é só para deixar claro, né, que a atividade financeira vai estudar a receita, a despesa e a gestão fiscal. A despesa nós já demos uma olhada, estamos vendo a gestão e vai ficar faltando a receita, né? Muito bem. Vimos que a despesa é o meio indispensável à consecução dos objetivos do Estado e, portanto, é o ponto de partida das ciências das finanças. Isso nós vimos. Tá? Vamos ver as receitas, a originária, a derivada e os movimentos. Já falamos um pouco sobre os fundos, né? O FGTS, vimos semana passada, a dívida pública e o crédito público. Vimos um pouquinho disso. Tá? A receita enquanto entrada de dinheiro nos cofres públicos. Perfeito. Pois bem, sabendo disso tudo que nós vimos, e com os vídeos que vocês assistiram, tá? Vamos colocar o seguinte aqui. Tá? A primeira conclusão que nós temos é que nós temos algumas necessidades urgentes. A primeira delas é que não dá mais para fazer as coisas no improviso, é preciso planejar. E planejar, gente, não é um negócio assim, vamos planejar, tá bom, já planejamos. Não é assim que funciona.
O planejamento, ele tem pelo menos 4 etapas. A primeira é o planejamento mesmo. Eu estou planejando o que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer, lembra de as metas, né? Estabelecer metas, esse negócio de meta aberta, aí é coisa de doido, né? Estabelecer metas, nós vamos construir 2 escolas, isso é uma meta, né? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos contar com as parcerias das construtoras, para isso precisa fazer licitação, também nós precisamos organizar, treinar professores, qualificar e organizar, tudo isso está dentro do planejamento. Depois que você planeja, você começa a fazer a fase de preparação, para a coisa acontecer. Não adianta você dizer, planejar que vai fazer 2 escolas e não abrir o processo licitatório. Não adianta, tá? Nem tomar cuidado com questões ambientais. Eu vou fazer a escola, vou fazer a licitação, beleza, começa a obra, de repente aparece uma ação popular ou uma ação do civil público, do Ministério Público, um liminar, pedindo para parar a obra. Por quê? Porque eles estão construindo a escola em cima das nascentes aqui que abastecem a cidade, né? Então tem que tomar cuidado com todas essas variáveis. Isso é a fase da preparação. Depois que inicia qualquer ação verdadeiramente planejada, tem que ter o quê? Acompanhamento. Escuta, as coisas estão acontecendo dentro dos prazos, estão acontecendo conforme foi planejado, tá? E principalmente do acompanhamento, você tem condição de fazer o quê? A revisão, a avaliação daquilo que está feito. Eu estou aprendendo o tempo todo com a minha experiência. E se for preciso rever, se for preciso revisar, eu tenho que revisar. Eu não posso simplesmente dizer assim, não, começou assim, agora vai ter ao fim. Não dá. Tá? Então, a questão de acompanhamento inclui aí também a avaliação e, finalmente, a revisão, né? Então, é uma constante. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa primeira conclusão? Ninguém diz nada. Beleza. Então, eu vou seguindo aqui. Perfeito. Segunda conclusão. Aí eu digo aqui, né? Tá. Lembrar, né? Que aí, né? Vamos colocar a questão do planejamento dentro do que a lei de responsabilidade fiscal exige. Ela exige que haja informações eficientes, porque uma informação falsa, né? Eu fiz uma pesquisa aí, mas não fez, entendeu? Chega para o gestor e fala que fez, mas não fez. Acontece muito isso, né? Me lembro agora de uma ex-aluna que foi assessora de comunicação de um município aí, e ela, quando chegou lá, era acadêmica de jornalismo, então ela fez uma pesquisa pelo telefone para saber a popularidade do prefeito. E ela chegou à conclusão que 90% da população do município odiava o prefeito. Aí ela chegou lá para o assessor de comunicação, né, porque ela era estagiária, e falou assim, olha, o chefe lá da Ascom, né, assessoria de comunicação, falou assim, olha, eu fiz uma pesquisa aqui, o povo odeia o prefeito. Ele falou, tá, mas eu não vou falar isso com o prefeito, eu vou falar que o povo ama o prefeito. Né? Olha só, vocês estão entendendo? Como é que você vai tomar uma decisão política correta se você não tem informação eficiente? Né? Perfeito? Estou aguardando você dar um toque no chat aí, lembra? No chat não, no microfone, se você quiser falar alguma coisa. Aí parto do princípio que vocês estão acompanhando. Né? Aí imposição de metas, limites e condições. Para quê? Para renúncia de receita. Não, eu vou te dar uma isenção fiscal. Peraí, você está renunciando à receita. Para quê? Qual é a meta? O que você quer com isso? Quais são os limites? Você não pode renunciar a toda a receita. Quais são as condições? Por quanto tempo? Né? Para geração de despesa, também você não pode gastar do que você bem entende. Assunção de dívidas, que é assumir dívidas. Não, a União aqui vai assumir a dívida aqui do Estado porque o governador é do meu partido. Não pode. A lei de responsabilidade fiscal não deixa. Realização de operações de crédito. Também vimos isso. Não pode o município, a União e os estados saírem tomando dinheiro emprestado à torto e direito também, né? E também a concessão de garantias. Antigamente a União avalizava muito a operação de crédito dos estados e tal. Beleza? Muito bem.
Segunda conclusão, é fundamental que haja transparência, que é um conceito. Oi? Professor, bem nessa renúncia de receita, uns meses atrás aconteceu de o governo perdoar umas dívidas de fazendeiro em relação a desmatamento, colocar agrotóxico onde não devia, essas coisas aí. Aí, no caso, o governo perdoou as dívidas, né? Sim. Está dentro de qual desses critérios aí? Renúncia de receita? Renúncia de receita. Agora, veja bem, Karine, tá? Quando a gente for estudar a receita, nós vamos ver que uma coisa é a receita natural do Estado, que são impostos, taxas, contribuições e contribuição de melhoria, tá? E são essas. Outra coisa são receitas que a gente chama de acidentais, como multas. As multas são penalidades aplicadas aos contribuintes. Então, é renúncia de receita, por quê? Porque uma vez aplicada a multa, desde que ela... tem que entender isso. A pergunta é, será que essas multas já se tornaram dívida ativa da União? Ou elas ainda estão sendo discutidas em juízo? Compreendeu isso? Aham, entendi. Entendeu? Então nós temos que analisar primeiro, eu sei disso, né? A questão das multas que foram aplicadas, principalmente multas ambientais, porque esse governo aí ele não gosta do meio ambiente, né? Ele sabe disso. A gente sabe que eles sabem, né? E eles não estão nem aí, eles são outra cabeça, né? Muito bem. Do meio ambiente, professor? Oi? Do meio ambiente, o senhor está falando? É do meio ambiente. Eles não são muito... Pois é, soltaram um vídeo aí dizendo que o Pantanal não está pegando fogo, colocaram um mico-leão dourado no Pantanal. Isso! Amazônia. Na Amazônia, Isso. O mico-leão dourado é da Mata Atlântica. Mata Atlântica. Eles falaram que a justificativa é para ter uma interação entre a Mata Atlântica e a Amazônia. Não, o Mourão falando. 10 e pouco já. Capena gravada. Beleza, né? Então, veja bem, mas só pontuando, a questão que a Karine coloca é importante. Então, nós temos que ver o quê? Independente desses assuntos que são sérios, que a gente está conversando, tá? Para considerar renúncia de receita, tem que ter o quê? Uma dívida consolidada, uma certidão de dívida ativa, ok? Para ser renúncia de receita. Porque se está em juízo ainda, se está havendo defesa e tudo mais, você fazer um programa aí, não, vamos desistir dessas ações e tudo mais, porque não tem um direito consolidado ainda, apenas expectativa de direito. Entendeu, gente? Beleza? É a mesma coisa que acontece no caso de tributação da igreja, professor, que eu vi esses 2 dias também que andaram aí dispensando. Também algumas questões ligadas à igreja, que nós também vamos estudar, porque elas têm imunidades tributárias, e tem muita igreja que acha que, né? Mas não, olha, gente, tem gente que ainda insiste que esse governo é honesto, né? Mas não. A gente sabe que não é. É porque assim, eu não entendo, porque vocês falando que o país está em crise. O país está em crise, aí em vez deles cobrar as dívidas, eles fazem perdoar, tipo, milhões que seria uma salvação, né? Vamos supor, como que você tá passando necessidade, tem uma pessoa te devendo, em vez de você pegar o dinheiro que a pessoa está te devendo, você vai perdoar a dívida. Exatamente. E era quase 2 bilhões. Penso da mesma forma, para mim não faz sentido. São quase 2 bilhões. Só das igrejas, dívida de igreja. Quase 2 Só bilhões. das igrejas, quase 2 bilhões. Mas vamos discutir isso também, tá? Vamos discutir. Eu só vou passar aqui da sequência. Aí a gente pode interromper a gravação e bater mais papo legal, tá? Mas pensando em deixar um vídeo lá pro noturno, tá? Beleza? Então veja bem, segunda conclusão, tem que ter transparência. Não dá para as coisas ficar escondidas mais, né? Não dá para fazer as coisas por baixo dos panos. Por quê? Porque senão não vai dar certo. Como é que a sociedade civil e os órgãos de controle vão, né,
verificar se está tudo correndo bem, né? Então, aí dentro nós temos a questão da divulgação ampla pela internet, divulgação ampla, tá? E também 4 novos relatórios que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz: anexo de metas, anexo de riscos, relatório resumido da execução e relatório da gestão fiscal. São 4 documentos que têm que ser feitos em linguagem simples e objetivas, dizendo o seguinte: quais as metas para o período, tá? Depois a gente vai ver a questão de prazo e tal. Quais os riscos que ocorreram, o que a gente temia que aconteceu, o que a gente não temia e acabou acontecendo. Como é que se deu a execução orçamentária, né? Aquilo que estava previsto, eu fiz lá a nota de empenho, deu certo, fez o pagamento, tá. E, finalmente, o relatório da gestão, tá? Isso é fundamental para que a Lei de Responsabilidade Fiscal funcione. Perfeito? Terceira conclusão, né? É a fiscalização contínua dos órgãos de controle, tá bom? Então, aí nós temos o fundamental papel dos tribunais de contas. É fundamental esse papel desses tribunais para o controle dos gastos. E aí, gente, aliás, vai ter um evento Tribunal de Contas aí, que eu já falei que eu tenho interesse junto com vocês. Eles sempre fazem a agenda cidadã. É muito bom, tá? Quando tiver tudo pronto, eu vou organizar da gente participar, tá legal? Muito bem. O problema é que nesse país você não pode dar poder para ninguém, né? Você deu poder para alguém. Aliás, não só nesse país, né? A questão, o fenômeno do poder é muito complexa, né? Quem gosta de South Park e assiste South Park, se viu aquela quando o Cartman foi nomeado fiscal do corredor da escola, ele botou a camiseta, eu tenho poder e tal, coisas assim, né? O problema é que o Tribunal de Contas, muitas vezes, acaba impedindo a gestão pública. Por quê? Porque são tantas exigências, e inclusive em alguns casos o Tribunal de Contas ainda chega e fala assim: você não devia fazer assim, você devia fazer assado, né? E eu costumo brincar não, falar sério. O Tribunal de Contas é aquele que não faz educação, não faz saúde, não faz transporte, não faz habitação, mas sabe como deve ser feito e fica muitas vezes impedindo a gestão pública, fora o uso político dos tribunais de contas, tá? Mas isso são, como se diz, defeitos do sistema. Não estou dizendo que não tenha que ter tribunais de contas, mas os tribunais de contas também precisam exercer o poder de forma menos arrogante. Muitas vezes eles exercem de forma arrogante esse poder. Se algum de vocês for conselheiro do Tribunal de Contas, não esqueça que o professor está de olho em vocês, né? Além disso, tá? O que nós temos? Nós temos a quarta conclusão. Esqueci de uma coisa, também tem os controles internos dos órgãos, tá bom? Que depois vocês dão uma olhada nisso. Quarta conclusão, e para fechar, não adianta fazer tudo isso se a pessoa não for responsabilizada, como existia antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não acontecia nada com o gestor, tá certo? Então, se não houvesse essa responsabilidade, não adianta a gente estar jogando palavras ao vento, ok? E aí, gente, nós temos o quê? Responsável é a pessoa que deve suportar a consequência de sua ação ou omissão, né? Essa ação ou omissão tem que ser antijurídica, típica e punível. E aí nós temos as principais penas, né? Suspensão, algumas penas. Suspensão de transferências voluntárias. Muitas vezes o não cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por um prefeito trava o FPM, tá? Suspensão de garantias. A União chega para o Estado e fala assim: Rio de Janeiro, vocês não dão conta de pagar o salário dos seus funcionários aí, vocês resolvem aí. Mas a gente precisa de um empréstimo. Não vou dar não. Não vai não, faz corte nos gastos aí, né? E também a contratação de operações de crédito. Mas não é só isso não, nós ainda temos sanções penais, tá? E eu fiz aqui um quadrinho que eu vou passar rapidamente para vocês, porque eu estou vendo que o nosso tempo está estourado, tá bom? Então nós temos lá crimes que podem ser, que foi alterado o Código Penal pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que vão de 1 até 4 anos,
Aumentar a despesa de pessoal no último ano do mandato ou na legislatura. O último ano aqui eu vou aumentar a despesa de pessoal para quebrar aí, porque eu vou perder a eleição, ou para ganhar a eleição também, né? Usar a máquina pública, que se faz muito isso, compra de votos através de contratos, né? E assim por diante. Refinanciar dívidas, pode perder o cargo e ficar inabilitado até 8 anos para o exercício de qualquer função pública. Deixar de cortar despesas quando os limites de endividamento fixados pelo Senado estiverem ultrapassados. Tá certo? Foi a nossa querida Dilma lá, coisas assim, né? E assim por diante. Depois a gente vai ver essas fichinhas aí com calma, tá? Aqui, pagamento de multa correspondente a 30% dos vencimentos anuais, né? Não reduzir as despesas de pessoal para enquadrar a folha nos tetos de 60% de estados e municípios e 50% da União, né? Deixar de reduzir a dívida quando o total ultrapassar o montante permitido e assim por diante. Né? Quinta conclusão, um instrumento eficaz seria o quê? O orçamento participativo, tá? Uma maior participação dos cidadãos na gestão pública. Perfeito? E também a sexta conclusão, o maior risco é a morosidade da justiça, que pode gerar o quê? Impunidade, né? Esse é um problema sério mesmo, a questão da impunidade nesse país. Então é aquela coisa, eu vou fazer errado mesmo, mas não vai dar em nada. Ou meus advogados vão enrolar o processo até prescrever, tá? Então é outro problema sério com relação à eficácia da lei de responsabilidade fiscal, né? Corrupção, é evidente, não vou nem perder tempo com isso aqui. Corromper pessoal do Tribunal de Contas, corromper juiz, corromper promotor, né? E o Brasil, né, não vem me dizer que nós não conhecemos isso, né? O Brasil, desde a sua origem, é Portugal é uma corrupção danada, né? As pessoas, né, era uma coisa horrível, né? Eles dizem que não, mas a gente sabe que é, né? Então, tem aí a corrupção, que também é um problema gravíssimo. Muito bem, né? Chegamos, então, eu vou interromper a gravação aqui e aí a gente continua ao vivo. Muito bem. Ok?